desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Eu tenho o poder e vou intervir. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Primeiro que não foi golpe. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. O STF vai ter que pagar pra ver. E aí, quando ele pagar pra ver, vai ser ele contra nós. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Pelo meu histórico de atleta. Você vai pra casa, quando você estiver lá. E o presidente Jair Bolsonaro faz neste momento uma live convocada para apresentar o que ele chamou de bomba a respeito de supostas fraudes nas eleições. Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil? Ora, então que tem a guerra civil, pô. Alexandre Moraes, tenha caráter. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Imbrochável, imbrochável. Olha nós, general! O Brasil está em estado de Se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Eu fui contra, sim, a CPI da Lava Toga. O Supremo Tribunal Federal fez maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Bolsonaro tentou ou não tentou dar um golpe de Estado? Nesse mini-doc eu vou te apresentar uma série de evidências que responde à pergunta. A resposta é sim, ele efetivamente tentou dar um golpe de Estado. E sempre que a gente trata desse tema, a gente tem que tirar da frente duas questões que aparecem imediatamente. A primeira questão é o seguinte: nesse mini-doc nós vamos tratar das questões de mérito e não das questões processuais. Como assim? Bolsonaro acabou de ser condenado por tentativa de golpe de Estado e no Brasil, processos penais geralmente são discutidos no âmbito do processo, são questões processuais que são discutidas. Por exemplo, vamos supor que você foi pego com dinheiro na cueca, ou acharam um apartamento seu com malas de dinheiro lá dentro, ou você roubou um sítio ou um triplex, ou fez algum esquema para que pessoas do INSS contribuíssem com a sua instituição sem que elas soubessem de forma fraudulenta. O que você discute? Você discute o processo, mas peraí, a prova foi coletada da forma correta? Essa pessoa teve aqui a vírgula na hora de fazer a sua defesa garantida? E é aí que o garantismo brasileiro atua. Eu não vou discutir questões processuais. Portanto, se você gosta ou se você não gosta do Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, se o processo teve o tempo correto para as testemunhas se apresentarem, verem as provas, etc., essas são questões processuais. Eu não vou tratar disso, eu vou tratar da questão do mérito. Bolsonaro tentou ou não tentou dar um golpe de Estado? Segunda questão que sempre aparece quando se toca nesse assunto. Ah, mas o 8 de janeiro... O golpe, a tentativa de golpe do Bolsonaro não foi o 8 de janeiro. Como você vai ver aqui, é muito mais complexo do que isso, e o 8 de janeiro foi uma pequena parte de um descontrole numa tentativa efetiva de dar um golpe de Estado. Portanto, o 8 de janeiro não é base para isso que a gente vai te apresentar. O mini-doc aqui vai ser dividido em 3 partes. Parte 1. Vou te mostrar a trajetória do Bolsonaro e como ele, de fato, sempre flertou e sempre quis retornar à ditadura militar. Então, antes de você pensar no Jair Bolsonaro como um simples capitão do exército que quis ser presidente da República em 2018, eu vou te mostrar aqui a trajetória política dele e que tipo de político brasileiro foi o Jair Bolsonaro antes de te pedir voto para presidente. Parte número 2. Eu vou te mostrar como o Bolsonaro tentou a sua reeleição colocando como seu candidato oponente favorito o Lula, porque na cabeça do Bolsonaro, como eu vou te provar aqui, nada melhor para ele se reeleger do que ele enfrentar o Lula, um adversário que ele julgou ser mais fraco do que ele. Aliás, o adversário mais fraco de todos. Ele julgou que, tendo o Lula como oponente, ele certamente ganharia a reeleição. E parte número 3, quando ele percebeu que o Lula era muito mais forte eleitoralmente do que ele pensava, e aí ele falou, vou perder a eleição, ele efetivamente tentou dar o golpe de Estado, que é a timeline que eu vou te mostrar aqui. Vamos nessa? Já dá o like no vídeo, se inscreva no canal e espalha esse mini-doc, principalmente por ter um amiguinho que está saindo repetindo por aí que Bolsonaro não tentou dar golpe de Estado.
quem é o Jair Bolsonaro e como ele sempre gostou e admirou a ditadura. Isso nem é segredo, tá? Ele sempre deixou isso muito claro. Aliás, eu quando fui conhecer o gabinete dele em Brasília, chego lá, na sala dele tem a foto lá dos presidentes militares. Mas enfim, o Bolsonaro tinha 9 anos de idade quando aconteceu o golpe de 64 aqui no Brasil. E aí, em 1973, quando ele ia completar 18 anos, ele se inscreveu na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, e no final desse mesmo ano, ele prestou concurso e foi aprovado na Academia Militar dos Agulhas Negras. Em 1986, o Bolsonaro já deu o ar do que seria a sua carreira, grande parte, né, da sua carreira política, que é de um corporativismo a favor dos militares. Em um artigo publicado na revista Veja, com o título "O salário está baixo", o então capitão Jair Bolsonaro cobrou abertamente o comando militar do país em relação aos soldos pagos aos soldados e oficiais de baixas patentes. Como capitão do Exército Brasileiro, da ativa, sou obrigado pela minha consciência a confessar que a tropa vive uma situação crítica no que se refere a vencimentos. E por causa da publicação, o Bolsonaro ficou 15 dias preso num quartel, ele sofreu essa punição. No ano seguinte, a mesma revista Veja publica uma reportagem revelando supostos planos de Jair Bolsonaro e de um colega militar dele, o Fábio Passos, de explodir bombas nas instalações militares com o objetivo de pressionar o comando por melhores salários. Quando contestado com isso, o Bolsonaro falou o seguinte, aspas dele aqui: "Só explosão de alguma vez poleta daqui", né? Em tom de brincadeira. Depois que saiu essa matéria, que inclusive na matéria tinha os desenhos ali, o esqueminha do Bolsonaro de onde ele ia colocar as bombas, não sei o que lá, claro que o Bolsonaro e o amigo dele, o Passos, negaram qualquer envolvimento disso. Inclusive tem aspas do então general do Exército, Leônidas Gonçalves, que era ministro na época, e ele deu entrevista para Veja falando isso daqui. Os dois oficiais envolvidos, eu vou repetir isso, negaram peremptoriamente, da maneira mais veemente, por escrito, do próprio punho, qualquer veracidade daquela informação. E ainda ele complementou: "Quando alguém desmente peremptoriamente e é um membro da minha instituição e assina embaixo, em quem é que eu vou acreditar?" A carreira militar do Bolsonaro durou 15 anos, acabando em 1988. Em 1993, o ex-ditador Ernesto Geisel deu uma entrevista para a FGV e, falando do Bolsonaro, que inclusive ele esteve na formatura da AMAN do Bolsonaro, ele disse isso daqui, aspas do ex-ditador: "Militares devem ficar fora da política partidária, mas não da política geral. Presentemente, o que há de militares no Congresso? Não contemos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mau militar." Segundo o próprio Geisel, né, que o Bolsonaro anos depois colocou uma foto dele na parede do seu gabinete, ele disse: "Não, o Bolsonaro nem conta ele como político, porque ele é um mau militar." Você tem que entender que nessa época o Bolsonaro não era o Jair Bolsonaro, candidato a presidente, etc. O Bolsonaro, ele era um deputado que se colocava como defensor das Forças Armadas no Congresso. E o próprio Geisel dizia: "Não, cara, ele é um mau militar, esse cara não me representa enquanto defensor da minha instituição." Início da carreira política. O Bolsonaro começou na política sendo vereador, né, no Rio de Janeiro, se notabilizando inclusive pela defesa corporativista das Forças Armadas, principalmente do Exército, e ele foi eleito a primeira vez em 1989. Inclusive, só um adendo aqui, ele chegou a distribuir santinho em área militar, o que era proibido por lei, mas enfim, isso aqui não é nada perto do que ele fez depois. 2 anos depois, sob a mesma plataforma eleitoral, defesa corporativista das Forças Armadas, ele virou deputado federal em Brasília e manteve o cargo dele por 7 mandatos. Foram mais de 28 anos como deputado, inclusive votou a esmagadora maioria das vezes, mais de 90% das vezes, com o PT. Em 1996, curiosamente, a sua esposa compra um imóvel em dinheiro. Em 1997, a esposa compra 14 imóveis, mais de 5 milhões de reais naquela época, também em dinheiro. Normal, uma coisa normal na vida de qualquer pessoa. Outro fato curioso aqui: em 1996, a primeira esposa dele, Rogéria Bolsonaro, se elegeu vereadora no Rio de Janeiro. Enquanto ela exercia o seu mandato, ela se separou do Jair Bolsonaro, e quando ela foi disputar a eleição no ano 2000, o que o Jair Bolsonaro fez? Colocou o seu próprio filho para disputar contra a sua mãe. Ou seja, o Carlos Bolsonaro, na época com 17 anos, foi colocado pelo pai como candidato a vereador para
para retirar do pleito a própria mãe. Carlos Bolsonaro se tornou o vereador eleito mais jovem da história do país e ele tomou posse ao completar 18 anos. Atualmente, o Carlos Bolsonaro ainda é vereador do Rio de Janeiro, ele está no seu 6º mandato. Sobre o Eduardo e o Flávio, olha só, em 1999, o Flávio foi funcionário fantasma, enquanto ele trabalhava presencial no Rio de Janeiro, também assinava chamada na faculdade, e no ano de 2002, mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro. Foi contratado pelo Roberto Jefferson, na época com salário de R$ 9.800, e ele tinha também um serviço presencial em Brasília, enquanto ele assinava presença na faculdade no Rio de Janeiro. O flerte com a ditadura. O Bolsonaro nunca escondeu a sua admiração, pelo regime militar aqui do Brasil, e em 1999, enquanto ele já era deputado, o que ele fez? Ele deu uma entrevista no programa Câmara Aberta, no Band Rio, e ele pregou o fechamento do Congresso e o assassinato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Desculpa, Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Nessa ocasião, ele também foi lá e falou que ele era a favor de sonegar impostos, etc., mas ele realmente falou que tinha que ter o fechamento do Congresso no Brasil, Congresso esse que ele já fazia parte, e que tinha que matar o presidente. O próprio Fernando Henrique Cardoso, na época, disse ao jornal o seguinte, aspas, essas declarações do Bolsonaro, demonstram que ele não se converteu à democracia. Nós estamos falando de 1999, tá? E onde começou a dar problema? Onde os problemas apareceram? Jair Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, ganhou quase em primeiro turno, ganhou sem tempo de TV, ganhou sem fundo eleitoral, num verdadeiro fenômeno popular. A galera acreditou em peso no Jair Bolsonaro. E logo depois da notícia de que o Bolsonaro ganhou a eleição, que ele ia ser o próximo presidente do Brasil, a Folha publicou uma matéria demonstrando que o Flávio Bolsonaro praticava a rachadinha. Sim, o Flávio Bolsonaro é um político corrupto e rachador aqui do Brasil, certo? Até então, as investigações diziam respeito somente ao Flávio Bolsonaro. Dá uma olhada nisso daqui. Um relatório do COAF mostrou o seguinte: o ex-assessor parlamentar e policial militar Fabrício José Carlos de Queiroz movimentou 1,2 milhão de reais entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. E aí, várias coincidências começaram a acontecer. Por exemplo, foi observado que toda vez que os funcionários recebiam o seu salário, curiosamente, eles desciam no caixa eletrônico da própria Alerj e sacavam 60%, 70%, 80%, 90% do seu salário em dinheiro. Uma movimentação muito atípica. Foi observado também que a loja franquia da Copenhagen do Flávio Bolsonaro, a loja de chocolate do Flávio, que depois a Copenhagen fez um acordo com ele para ele sair da franquia, ela curiosamente recebia alguns pagamentos em dinheiro acima de outras franquias, justamente próximo a essas datas. Aparentemente, os funcionários do Flávio gostavam muito de sacar o seu dinheiro e comprar chocolates. Foi observado também que o Fabrício Queiroz, este mesmo chefe de gabinete dele, curiosamente, pagava muitas vezes em dinheiro a escola e o plano de saúde do Flávio Bolsonaro. Normal, não? Isso não acontece com você? Você não tem um chefe de gabinete que, de repente, paga as contas das suas filhas? Foi observado também que um policial militar comprou mais de 20 mil reais em panetone em dinheiro na loja do Flávio. Foi observado também que um outro policial pagou alguns boletos do Flávio Bolsonaro, e quando perguntado para ele, por que você pagou esses boletos? Não lembro, eu paguei, eu nem lembrava. O valor, se não me engano, acho que era de 16 mil reais. Isso nunca aconteceu com você? Você nunca pagou uma conta de alguns milhares de reais para um amigo seu e esqueceu? A reportagem também afirma o seguinte: o COAF identificou que uma das movimentações, uma das beneficiárias de um cheque do Queiroz, de 24 mil reais, foi a futura primeira-dama Michele Bolsonaro, não é mesmo? Uma coisa também super normal. Só porque você tem um chefe de gabinete que assumiu que fez rachadinha, assim, o Queiroz assumiu que fez rachadinha, tá? Dando um cheque de 24 mil reais para a primeira-dama, é uma coisa super normal, acontece na vida de qualquer político brasileiro. Só um cortezinho rápido aqui. Em 2017, o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro fizeram um vídeo, um do lado do outro ali, naquele estilo sou humilde, Peguei a câmera aqui, fiz um vídeo super espontâneo na minha casa, com relação ao pai e filho, e eles dizem o seguinte: quem é que precisa de foro privilegiado? Afirmando que só precisava de foro privilegiado quem era político corrupto, quem era vagabundo. Os 503 deputados, uns 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos para continuar com foro privilegiado.
O único prejudicado com foro privilegiado no momento sou eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Essa questão, né? Eu sou réu no Supremo. Quem sabe da história, tem muita saco cheio de saber qual é a história. E aí, meus amigos, 4 fatos muito curiosos que vão doer no coração de você que acredita que Jair Bolsonaro está batendo de frente com o sistema. Fato número 1. No dia 30/11 de 2021, o STF anula esses relatórios do COAF que mostravam essas movimentações suspeitas do chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro. O que acontece? Logo em seguida, fato número 2, em 2024, o Jair Bolsonaro apoiou um senhor chamado Chico Mendes para prefeito de Diamantino, no Mato Grosso. Quem que é o Chico Mendes? Irmão do Gilmar Mendes. Fato número 3, em fevereiro de 2025, o mesmo Gilmar Mendes salva o Flávio Bolsonaro das investigações de rachadinha. Ele simplesmente trava essas investigações. E para completar, número 4, em 2025 também, vazam mensagens do Jair Bolsonaro dizendo ao seu filho Eduardo: livra o Gilmar Mendes das críticas, não ataca o nosso amigo Gilmar. Então, meu amigo, eu vou fechar essa primeira parte já te perguntando, de acordo com... Isso foi só o comecinho, cara. Neste comecinho, isso tudo que eu falei não é opinião, tá? Isso tudo aqui que eu falei é fato. Você ainda acredita que Jair Bolsonaro é simplesmente um político conservador, honesto, que tem muita vontade de bater de frente com algum tal de sistema? Você ainda pensa isso? Então tá bom, então vamos para a parte 2. Parte 2, a tentativa de reeleição. Jair Bolsonaro entendeu que o melhor oponente para ele seria o Lula, certo? Afinal de contas, que narrativa maravilhosa. Por que você vai falar dos erros do meu governo? Ou por que você vai ficar questionando se eu fiz bem ou se eu fiz mal? Se você tem o Lula, o ladrão do Lula do outro lado, e é muito simples. Ou você vai me apoiar, ou você está do lado desse Lula ladrão, do PT que roubou pra caramba. Não é uma narrativa mais simplificada? Não é uma coisa mais gostosa de você se apoiar para fazer campanha? Pois bem, o Bolsonaro fez de tudo para livrar o Lula da cadeia, livrar o Lula do seu impedimento de ser candidato e, no final das contas, acabou reelegendo o próprio Lula. Vou te mostrar isso daqui. Em 2018, parte da campanha do Bolsonaro era sobre luta contra a corrupção. Quem era o símbolo da luta contra a corrupção naquela época? Sérgio Moro. Então, o que o Bolsonaro fez? Uma jogada bastante inteligente. Ele trouxe o Sérgio Moro para sua campanha, indicando que levaria ele para o Ministério da Justiça. Isso era maravilhoso. Primeiro porque dava o ar para as pessoas de que ele de fato ia lutar contra a corrupção, trazia para si o apoio das pessoas que apoiavam a Operação Lava Jato e, de quebra, ainda acabava com a possibilidade de um concorrente. Afinal de contas, se o Moro fosse candidato em 2018, muito provavelmente ele seria um adversário muito grande para o Bolsonaro. Então, juntou o útil ao agradável. Trago o Moro, mostro que sou contra a corrupção, trago os fãs da Lava Jato e elimino um eventual concorrente. Ótimo. Beleza. Começa o governo em maio de 2019, aliás, antes ele já tinha falado isso, tá? Mas em maio de 2019, fortaleceu bastante essa iniciativa do Bolsonaro de colocar o Sérgio Moro como ministro do STF, né? Dando vazão, inclusive, a desejos das pessoas, porque as pessoas demandavam do Jair Bolsonaro que indicasse para o Supremo Tribunal uma pessoa menos garantista e com mais postura de caçador de corruptos. Aspas do Bolsonaro. Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá, vai estar à sua disposição. Segura essa informação, guarda ela um pouquinho. O Bolsonaro prometeu que ia trazer o Moro como ministro da Justiça, colocou ele como ministro da Justiça no seu governo e depois, em 2019, logo no início, diz que vai colocar ele no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Deixou isso de lado? Então vamos lá. O que acontece no final do ano de 2019? E eu vi isso acontecer em todas as instâncias do bastidor. Como que se faz tradicionalmente aqui no país? O Ministério Público, que é o órgão responsável por investigar, ele indica uma lista tríplice. Ele indica 3 nomes para que o presidente da República escolha como PGR. O presidente da República, não por força de lei, mas por força de tradição e respeito à independência do Ministério Público, escolhe um desses 3 nomes para ser o PGR. Correto? Nem o PT, nem o Lula, nem a Dilma tiveram coragem de fazer isso.
Mesmo eles próprios sendo investigados na época do Mensalão e do Petrolão. Nem eles tiveram a coragem de escolher alguém fora da lista tríplice. Sabe o que aconteceu depois que o Bolsonaro tomou essa decisão? Sim, esse governo do PT atual escolheu um nome fora da lista tríplice. O Bolsonaro abriu a porteira para que o PT escolhesse um nome não aprovado pelo Ministério Público. Vamos lá, o que aconteceu em 2019? Um dia, eu estava no meu gabinete e vem uma procuradora da Lava Jato, que eu não vou citar o nome, bater lá na porta e falar: Arthur, preciso falar muito com você, isso é urgentíssimo. Diga, o que está acontecendo? Olha só, o Ministério Público apresentou a lista tríplice para que o Jair Bolsonaro indique o próximo PGR para que a gente comece a investigar e prender corruptos. Só que, ao que tudo indica, ele vai indicar um nome chamado Augusto Aras. O Augusto Aras não está na lista tríplice e ele é um garantista, ou seja, é o oposto do que a gente quer. É o oposto de alguém que quer investigar e prender corrupto. É alguém que pensa muito em prerrogativas, em garantismo. É aquele tipo de pessoa que não investiga corruptos. Aspas dele: sou garantista, não podemos criminalizar a política. Eu falei, não é possível. Não é possível que isso vai acontecer. Né? Vamos dar um jeito nisso. Vamos conversar com o deputado mais próximo do Bolsonaro que eu conheço, que era o Gil Diniz. Fui lá falar com o Gil Diniz. Gil, olha só, essa procuradora está me dizendo que o Jair Bolsonaro vai indicar essa pessoa assim, assim, assado. O Gil Diniz falou, não é possível. Não é possível, mas ele jamais faria isso. Deixa comigo que eu vou falar com ele. Certo? Guarda essa informação. O que acontece logo em seguida? No dia 5 de setembro de 2019, o Jair Bolsonaro indica o Augusto Aras. O que eu faço imediatamente? Vou falar com o Gil Diniz. Cara, ele indicou o Augusto Aras. O que ele me responde? A gente não consegue dizer, né, porque todos os motivos de tudo que o Bolsonaro faz. Depois, quando surgiu o inquérito das fake news, chamado por muitos bolsonaristas, inclusive, do inquérito ilegal das fake news, que é do Toffoli, com relatoria do Alexandre de Moraes, o Augusto Aras se colocou a favor do inquérito. Ele disse, sou a favor do inquérito. Aspas dele: atuação legítima do Supremo para apuração de fatos supostamente criminosos aptos a lesionar o funcionamento da corte. Em 2013, o Augusto Aras, ele fez uma festa, tá, que reuniu 80 pessoas. Essa festa foi para o núcleo duro do PT. Entre os presentes estavam o José Dirceu e o Rui Falcão, então presidente da legenda, então presidente do PT. Essa festa, esse encontro, ele serviu para lançar o livro do ex-deputado petista e amigo do Aras, o Emiliano José, com relatos sobre como foi a luta contra a ditadura militar. Um exemplo da atuação de Aras foi em 2022, quando o PGR ele pediu que o STF arquivasse um inquérito contra o Ciro Nogueira após a Polícia Federal ver indícios de crime. Ou seja, a Polícia Federal investigou, opa, acho que tem crime do Ciro Nogueira aqui. PGR, posso investigar? PGR, estou dizendo para vocês, STF, arquiva isso daqui. E aí saiu uma matéria dizendo, inclusive, o seguinte: o PGR não fez nenhuma denúncia contra o presidente e já arquivou 104 pedidos de investigação contra ele. Eu desafio, inclusive, alguém me dizer algum corrupto que o Aras investigou e prendeu. Bom, como você viu, a Polícia Federal não estava respeitando a vontade de Bolsonaro e ficava investigando pessoas que não interessavam para o governo. O que começou a acontecer? O Bolsonaro começou a afastar diversos diretores da Polícia Federal e um em específico deu um problemão, que foi justamente quando o Moro deixou o governo. O que aconteceu? Em 24 de abril de 2020, após a divulgação de que Maurício Valeixo, né, seria exonerado da Diretoria-Geral da Polícia Federal, o Moro falou, foi a gota d'água, eu não vou mais fazer parte desse governo, certo? Isso aqui inclusive tem a gravação daquela reunião humilhante, onde o Bolsonaro tá ali com um monte de ministros e ele começa a falar, você acha que eu vou deixar a PF ferrar minha família, ir atrás dos meus filhos, não sei o que lá? Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família toda. E aí um dia até perguntaram para ele naquele cercadinho, né? Ô Bolsonaro, você falou que você ia interferir na Polícia Federal para não investigar teus filhos? Ah, Bolsonaro, não, eu não falei isso, não. Aí a pessoa pergunta, ué, mas PF é o quê? Não é Polícia Federal? 2 dias o senhor falou textualmente pra gente, do alto da rampa do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor... A palavra PF, 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara... Em coletiva de imprensa, o Moro acusou o Bolsonaro, inclusive, de interferir
no comando da Polícia Federal. Aspas do Moro, tá? O grande problema de realizar essa troca. Primeiro, havia uma violação a uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não havia uma causa para essa substituição. Estaria claro que estaria ali havendo uma interferência política na Polícia Federal. Ele ainda continua. Falei ao presidente que seria uma intervenção política e ele disse que seria mesmo. E é óbvio que isso foi só a gota d'água. E depois teve ainda uma coisa mais grave. O Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, ele protocolou um pacote que era o pacote anticrime. Era uma série de medidas institucionais, de mudanças institucionais, que facilitavam a investigação e a punição, desde bandidos comuns, né, de ladrão de celular, até bandidos do colarinho branco. O que aconteceu na ocasião? Junto com o presidente da Câmara, o Jair Bolsonaro articulou para derrubar esse pacote e, acredite se quiser, esse pacote virou, através de uma emenda do Marcelo Freixo do PSOL, veja só, a limitação da ferramenta de delação premiada e um absurdo jurídico que é a criação do juiz de garantias. O que seria o juiz de garantias? Se você foi julgado por um juiz e ele te deu uma sentença que não lhe agrada, você poderia pedir um segundo juiz, a garantia de um segundo julgamento, o que tornaria praticamente impossível de você prender desde ladrãozinho de celular, muito menos bandido do colarinho branco. Essa emenda do Freixo, acredite se quiser, foi sancionada por Jair Bolsonaro. E olha só, hoje no Brasil, nós só não temos o juiz de garantias, que custaria um absurdo para os cofres públicos e travaria todo o nosso sistema judicial, porque um ministro do Supremo pediu vistas desse projeto e simplesmente engavetou e não andou com ele. Porque, de acordo com a vontade de Jair Bolsonaro, nós já teríamos o sistema jurídico do Brasil travado através do juiz de garantias. Dado tudo isso, chegou o momento da primeira indicação do Jair Bolsonaro para o STF. Ou seja, a meu ver, isso é uma questão de opinião, é talvez a coisa mais importante que se esperava do governo de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, esta indicação dele ficaria, e aliás vai ficar, mais de 20 anos no STF, direcionando a corte para o que a gente quer. A gente quer uma corte mais garantista, que proteja inclusive corruptos eventualmente, ou uma corte que coloque corrupto na cadeia. O que o Bolsonaro faz? Isso daqui eu vou ler a timeline para você. Ele indica um senhor chamado Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques, ele sempre foi garantista. Para você ter uma ideia, ele se apresentou na sabatina do Senado como alguém crítico à Lava Jato e garantista. Aspas dele, o garantismo tem de ser exaltado. Em 2018, ele já tinha se manifestado contrário à prisão após julgamento em segunda instância. Eu não sei se você lembra, mas por conta da prisão do Lula, se discutiu novamente se a prisão em segunda instância deveria ser feita ou não. Ou seja, você foi processado, você foi condenado. Você recorre na segunda instância, você discute o mérito novamente. Se você for condenado, assim como em todo país desenvolvido do mundo, você vai preso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você ainda tem todos os embargos de declaração, você ainda tem todas as instâncias e ainda, dependendo do caso, se você tiver grana, você contrata um escritório que te leva ao STF, quem sabe o seu processo fica lá parado e nunca se julga. E aí você nunca vai preso. Portanto, aqui no Brasil, a gente demandou, a população demandou. Vamos entender que a Constituição diz que tem que prender após julgamento em segunda instância. A posição do Cássio Nunes foi contrária a isso, certo? Olha só, no dia 1º de outubro de 2020, então, o Cássio Nunes é indicado ao STF. No dia 2 de outubro, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro se encontra com Toffoli e busca aprovação com o presidente do Senado para que o Cássio Nunes seja aprovado ministro do Supremo. No dia 5 de outubro de 2020, o Cássio Nunes indica senadores para serem contra a PEC que permitiria a prisão após julgamento em segunda instância. Afinal de contas, se a gente tivesse aprovado a PEC, você deixaria de forma inequívoca na Constituição que é para prender. Não dependeria mais de interpretações diversas do Supremo. Estaria escrito ali, prende depois que julgar em segunda instância. O Cássio Nunes foi lá e foi contra. No dia 10 de dezembro de 2020, ele votou pela anulação do depoimento do Palocci no caso de propina da Odebrecht no Instituto Lula. No dia 24 de dezembro de 2020, o próprio Jair Bolsonaro, em dezembro de 2020, começou aquela polêmica. E aí,
vai ter a votação no Supremo Tribunal Federal para o Lula ser ou não ser absolvido das suas acusações. Aliás, absolvido não, né? Descondenado. Será que a gente anula as provas, não anula? E aí, no dia 24 de dezembro de 2020, o próprio Jair Bolsonaro faz um vídeo dizendo: mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeiro. Em fevereiro de 2021, o Cássio Nunes vota a favor do Lula para que ele tenha acesso às, aspas, provas da Vaza Jato. Para quem não lembra, a Vaza Jato são aquelas, aspas, provas de que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro teriam cometido alguma irregularidade no processo através da invasão de um hacker no sistema do Telegram. Mensagens que ninguém consegue provar que são verdadeiras. Depois, em março de 2021, tem uma questão muito interessante aqui. Ele votou para considerar o Moro parcial, ou seja, ele votou para anular as condenações de Lula. Ele era e ele foi o voto de desempate da segunda turma com Gilmar Mendes e Lewandowski. O que acontece logo em seguida? Isso pega mal. O indicado do Bolsonaro vota para anular as provas contra o Lula e torná-lo elegível novamente. E aí acontece uma questão opinativa. Jogada. Em 22 de abril de 2021, ele volta atrás e não reconhece a incompetência do Moro. Ele foi vencido pela virada de voto também da Carmen Lúcia. Aí fica a questão, será que eles não se conversaram? São 5 ministros. Será que os 5 ministros não se conversaram? Eu viro meu voto, você vota também e o resultado é o mesmo? Curiosamente, no dia 11 de novembro de 2019, Eduardo Bolsonaro faz um vídeo dizendo que o Lula solto é melhor para nós. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista. Bom, a história você já conhece. Lula recupera os seus direitos políticos, volta a ser presidente. Em 2023, já no governo Lula, o Cássio Nunes se aproxima do Lula e começa a indicar nomes para outros tribunais. No dia 21 de maio de 2024, ele votou com o Gilmar Mendes para anular a pena do Zé Dirceu. Em setembro de 2024, votou com o Toffoli para anular as condenações de Marcelo Odebrecht. E em agosto de 2025, ele desempatou, ele foi o voto de Minerva mais uma vez, e anulou todas as condenações do Antônio Palocci. Eu quero lembrar que o senhor Cássio Nunes Marques vai ficar mais de 25 anos no STF. Na mesma direção de acabar com qualquer tipo de combate à corrupção no Brasil, olha o que o bolsonarismo fez. Em março de 2019, eu fui com o meu dinheiro, eu enquanto deputado, eu peguei o meu dinheiro privado, comprei uma passagem e fui para Brasília articular a CPI da Lava Toga com os senadores. Na época, eu me juntei com alguns senadores do Podemos, né, na ocasião, e a gente foi buscar essas assinaturas. A gente precisava de 27 assinaturas. Com 27 assinaturas, a gente abriria uma comissão parlamentar de inquérito para se investigar eventuais abusos dos ministros da Suprema Corte. E olha só, a parte boa é, se você conseguisse as 27 assinaturas, você não precisava do apoio do presidente da casa para abrir a CPI. Ou seja, seria inevitável. Você consegue as 27 assinaturas e você consegue instaurar a CPI. A gente conseguiu 26 assinaturas. Faltava uma assinatura para a gente conseguir a CPI da Lava Toga. O que acontece então? O senador Flávio Bolsonaro começa a ligar para os senadores que não assinaram, falando para não assinar, e começa a ligar para os senadores que assinaram, falando para retirar as assinaturas. E assim a gente acabou com a possibilidade de ter a CPI da Lava Toga. No dia 11 de setembro de 2019, no canal bolsonarista Terça Livre, o próprio senador Flávio Bolsonaro disse o seguinte: uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. A gente jogou pelo ralo a nossa única chance de ter tido uma CPI para investigar ministro do Supremo. Depois de todo esse histórico que eu te mostrei aqui, a desarticulação da CPI da Lava Toga, a indicação de um PGR garantista, a indicação de um ministro garantista que devolveu inclusive a elegibilidade do Lula, você tem mais uma que é a cereja do bolo. Para você que ainda acredita que Jair Bolsonaro está, de alguma forma, batendo de frente com o tal do sistema, eu vou te contar uma coisa. Sabe todas essas decisões que você considera maldosas do Alexandre de Moraes? Pode escolher uma aí.
Retirada das redes do Monark, retirada das redes do Paulo Figueiredo, retirada das redes do Rodrigo Constantino, multa na rede X, a condenação da Débora do Batom, tudo isso que você pode pensar que seja decisão monocrática, ou seja, um ministro supremo vai lá dar uma decisão e passa por cima, muitas vezes, de todo um ordenamento jurídico do Brasil. Eu vou te contar uma coisa. O PL 10.042 de 2018, ou seja, um PL de 2018, foi apresentado na Câmara dos Deputados que ele acabava com a decisão monocrática de ministro supremo. Basicamente, ele dizia o seguinte: toda vez que um ministro der uma decisão monocrática, ela tem de ser submetida ao plenário do STF. Certo? Afinal de contas, um juiz não pode decidir por todo mundo. Este PL, no dia 25 de 11 de 2019, foi aprovado na Câmara. Algo histórico. E para completar, no dia 10 de março de 2021, ele foi aprovado no Senado. Pela primeira vez na história da redemocratização até agora, nós aprovamos na Câmara e no Senado um projeto de lei que institucionalmente diminuía o poder do STF. Isso foi histórico. O que acontece no dia 2 de abril de 2021, o Jair Bolsonaro veta essa lei integralmente. Ele simplesmente joga no lixo a aprovação de uma lei que acabava com esta ferramenta que hoje você reclama que o Alexandre de Moraes abusa dela. Curiosamente, o Jair Bolsonaro foi participar de uma entrevista num programa chamado Inteligência Limitada, do Vilela, e o que acontece? O apresentador pergunta para ele: por que o senhor vetou essa lei? Uma pergunta que, curiosamente, ninguém faz para ele. Nem imprensa, nem bolsonarista, nem oposição, ninguém faz essa pergunta para ele. Fez a pergunta. Sabe qual foi a resposta dele? Eu vetei isso aí, eu nem me lembro. Questão aqui também do veto da decisão monocrática. Você não acha que isso foi um efeito borboleta ao que está acontecendo hoje? Porque a decisão monocrática é esse artifício de um juiz decidir e parece que foi em Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara em 2019, aprovado no Senado em 2021, 10/3, e aí você veta integralmente 2/4/2021. Não acaba ressoando hoje isso? Eu não tô lembrado desse. Pode ser que eu tenha vetado, pode ser. Isto posto, eu finalizo essa parte 2 deixando claro para você, com fatos, de que Jair Bolsonaro não é um guerreiro conservador que está batendo de frente com o sistema ou que quer moralizar o Brasil. Isso não existe. Está muito claro aqui que Jair Bolsonaro é um político corrupto, corporativista, do Centrão. Ele próprio já disse: eu sou do Centrão, pô. O Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Que sempre lutou não pelo país, não pelas pautas conservadoras ou de direita, mas sim pelos próprios privilégios. Jair Bolsonaro, por ser um político corrupto e por ter a sua família também envolvida em escândalos de corrupção, fez com que a gente jogasse fora qualquer tipo de avanço que a gente pudesse ter tido no Brasil no combate à corrupção, para que ele continuasse livre, para que ele continuasse no poder. E de quebra, para ele ter o candidato ideal, o oponente ideal, Lula, no pleito para ele tentar se eleger, ele ainda tornou o Lula o presidente do Brasil. Chegamos finalmente à parte 3, a parte da tentativa de golpe de fato. E logo de cara eu vou tirar duas coisas da frente que aparecem com certa frequência. Uma delas, com menos frequência, é o tal do estado de sítio. Mas o estado de sítio, o presidente não pode decretar estado de sítio e prender todos os corruptos. Não é assim que funciona. O estado de sítio, que são o artigo 137 e 138 da Constituição, ele precisa ser aprovado pelo Congresso e ele dura 30 dias. Não tem nada a ver com o presidente decretar e sair prendendo o ministro supremo. Não tem nada a ver. E o que aparece com mais frequência mas e o artigo 142? Queremos o artigo 142. O presidente vai decretar o artigo 142 e de repente, magicamente, o presidente vai moralizar o Brasil. O presidente vai acabar com todos os desmandos do país. Não é assim que funciona. E para isso, eu vou ler o artigo 142 junto com você e depois um parecer técnico da Câmara dos Deputados sobre ele. Diz o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Em nenhum momento
O artigo 142 diz: o presidente poderá convocar as Forças Armadas para destituir o Congresso, ou para acabar com o Senado de corruptos, ou para prender ministro do Supremo que ele não gosta. Isso simplesmente não existe. E para que não reste qualquer dúvida, tem um parecer técnico da Câmara dos Deputados que diz o seguinte: trata-se de fraude ao texto constitucional a interpretação de que as Forças Armadas teriam o poder de se sobrepor às decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem. Nenhum dispositivo constitucional e legal faz referência a uma suposta atribuição das Forças Armadas para arbitramento de conflitos entre poderes. Aspas, jamais caberá ao presidente da República, nos marcos da Constituição vigente, convocar as Forças Armadas para que indiquem ao Supremo Tribunal Federal qual é a interpretação correta do texto constitucional diante de uma eventual controvérsia entre ambos, diz o parecer. Ou seja, esqueça que o artigo 142 dá qualquer tipo de poder excepcional ao presidente para ele fazer o que ele quiser. Beleza? A trama do golpe. E eu vou começar lá de trás. Olha só, em maio de 2019, uma manifestação chamada por um grupo pequeno e radical chamado Lobos Patriotas Brasil pedia explicitamente o fechamento do Congresso. Depois, pegou muito mal essa pauta e eles mudaram. Falaram, não, a manifestação vai ser pelo COAF com o Moro, que o próprio Bolsonaro depois tirou, pela CPI da Lava Toga, que o próprio Flávio desarticulou, pela reforma da Previdência, que o Bolsonaro também enxugou, e pela prisão após julgamento de segunda instância, que também não foi pra frente. Aí o que aconteceu? Você lembra que o Bolsonaro começou a colocar dúvida no sistema eleitoral, certo? No dia 27 de julho de 2021, em live, o Bolsonaro ele contesta a transparência do sistema eleitoral ao lado de um, aspas, especialista. E olha só como esses caras funcionam. Um policial federal chamado Marcelo Bormevetti, acho que é assim que fala o nome do cara, ele sabendo que uma notícia sobre o Fux e sobre o Barroso blindar o Itaú, né, de calotes era falsa, ele sabendo que essa notícia era falsa, ele diz o seguinte: joga no grupo dos malucos. Ou seja, esses caras sempre fizeram abuso psicológico, abuso intelectual sobre pessoas que não tinham capacidade cognitiva para distinguir o que era verdadeiro e o que era falso. No dia 7 de setembro de 2021, quando tava todo mundo ali só esperando que o Bolsonaro desse a ordem, não é mesmo? Diziam que os CACs e que todo mundo apoiava o Bolsonaro numa eventual tentativa de moralizar o Brasil. O Bolsonaro, em Brasília, ele diz o seguinte: não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Aí no mesmo dia, ele foi pra Paulista lotada e disse o seguinte: admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. No dia seguinte dessa manifestação, Jair Bolsonaro pede ajuda a Michel Temer e escreve uma carta para Alexandre de Moraes, quase que pedindo desculpas e chamando ele de grande professor e jurista, dizendo que ele falou aquelas coisas no calor do momento. No dia 9 de setembro de 2021, sai aquele maravilhoso vídeo dos caminhoneiros. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora,
O Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na Sacravana, com o Evaldo, e conseguimos. Fizemos parte dessa. Conseguimos estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Tá aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente, conseguimos, e passo essa notícia para vocês. Você lembra o que o Bolsonaro fez para acabar com esse discurso, para acabar com esse espírito, para parar com esse ânimo de que, nossa, vai ter estado de sítio, que as coisas não... Nada. No dia 7 de junho de 2022, o Rodrigo Constantino tuita o seguinte: Bolsonaro tocando a real agora, botando pra quebrar. As Forças Armadas não vão fazer papel de palhaço e o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Chega de tanto abuso do Supremo. No dia 5 de julho de 2022, o Bolsonaro faz uma reunião ministerial para tentar mostrar para os seus ministros de que há uma estratégia para que ele perca a eleição através de fraude nas urnas. Tem vários direitos. Não vai ter segunda chamada de eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. No dia 18 de julho de 2022, o Bolsonaro realiza uma reunião com embaixadores para promover uma coisa que assim é de orgulho nacional, né? O mundo inteiro vem cá. Olha só, vou mostrar um conjunto de slides para você. Começa que o slide está escrito briefing. Em vez de briefing, está escrito briefing, e ele tem a genial ideia de fazer uma reunião com esses embaixadores para tentar provar ou insinuar que o nosso sistema eleitoral era injusto, não era confiável. E o que acontece logo depois? Esses embaixadores saem dessa reunião completamente contrariados e envergonhados. No dia 7 de setembro de 2022, o Felipe G. Martins e o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira se encontram com Jair Bolsonaro e entregam para ele a minuta do golpe. Essa minuta do golpe, na ocasião, era aquela que dizia o seguinte: jogando dentro das 4 linhas, declara o estado de sítio. No dia 2 de outubro de 2022, tem o primeiro turno das eleições e todo mundo viu o que aconteceu. O Lula estava muito mais forte, o Bolsonaro estava muito mais fraco do que eles esperavam. E aí tem um relatório do Ministério da Defesa que atesta que não houve fraude. Inclusive, a primeira página desse relatório diz o seguinte: é muito difícil justificar. O que o Bolsonaro faz? Ele manda adiar a divulgação desse relatório. No dia 4 de outubro de 2022, ainda nessa tentativa frustrada de achar algum tipo de indício de fraude nas urnas, sai essa conversa aqui, do Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, com o Cavalieri no WhatsApp. Espero, sinceramente, que vocês saibam o que estão fazendo. Aí o Mauro Cid responde isso aqui: eu também, senão tô preso. Vocês conseguiram pilotar? Nada. Nenhum indício de fraude. No dia 30 de outubro de 2022, teve o segundo turno das eleições e o uso da Polícia Rodoviária Federal em operações em redutos petistas, ou seja, justamente nas zonas onde eles sabiam que muitos petistas iam votar, teve aquelas operações onde basicamente os caras impediam a galera de chegar nas urnas. No dia 31 de outubro de 2022, começa de fato as investidas do povo para que o Bolsonaro fizesse alguma coisa e impedisse o Lula de assumir a presidência que ele tinha ganhado. Inclusive, você tem aqui a galera pedindo intervenção alienígena. Manifestantes inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições e que continuam em frente a quartéis do Exército teriam pedido ajuda extraterrestre em busca de um golpe militar que tanto clamam. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes.
vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Vem mesmo. Vem aqui, inferno. Vem. Mais uma vez, o que o Bolsonaro fez para acabar com essas fake news, com a proliferação desse tipo de animosidade? Exatamente, nada. 4/11/2022, teve a live do tal Fernando Serimedo. A famosa live do argentino. Chegou a atingir 415 mil pessoas assistindo simultaneamente. Ou seja, não sei se você percebeu aqui, enquanto o Mauro Cid tá no WhatsApp desesperado, cara, não tô achando indício nenhum de fraude, cara, não tô achando, e aí, você falou, falei, não achei, o que tá acontecendo em paralelo? A divulgação de uma live do argentino dizendo que tinha indícios de fraude. Você percebeu que a galera falava não tem fraude e falava pra você tem fraude? Você percebeu que enquanto esses caras estavam desesperados, cara, parece que a urna não tem fraude não. Tinha patriota se pendurando em caminhão, rezando o hino pra pneu, e o Bolsonaro tava caladinho deixando essa animosidade crescer. Que aliás, o Fernando Serimedo, que foi em CEPAC, inclusive tem foto com o Eduardo Bolsonaro. Muito imparcial esse senhor. Inclusive vou aproveitar pra desmentir uma fake news, tá? Um dia eu estava no podcast do Monark, enquanto eu estava ao vivo, deram notícia de que o canal do YouTube do Monark tinha caído. E aí eu falei, nossa, mano, o que aconteceu? Eu compartilhei a live do argentino. Eu falei, eu sou a favor da live do argentino cair. Você é a favor então do meu canal cair? Não. Eu falei, do seu canal cair não. Mas da live do argentino cair, sim, porque ela era claramente criminosa. Isso, a gente não tinha ainda as mensagens do Mauro Cid assumindo que era fake, que era tudo o pessoal dele que fazia. Mas estava muito óbvio que aquilo era uma mentira, né? Tanto que o relatório das Forças Armadas depois desmentiu essa live. Mas então, só para aproveitar para desmentir isso daqui, tá? Muita gente fala, nossa, o Arthur foi a favor da censura do Monark. Não fui. No dia em que eu estava com o Monark, eu falei que eu não era a favor das redes dele caírem, e depois, no dia seguinte, eu ainda fiz um tweet e um vídeo dizendo que eu era contra as redes deles caírem. Lembrando, tá, que se a rede dele caiu foi porque o Bolsonaro vetou o fim da decisão monocrática. Dia 7 de novembro de 2022, teve a seguinte conversa entre o Cavalieri e o Mauro Cid. Diz que 2 hackers do interior descobriram fraude nas urnas. Menciona a live do argentino, claro. Aí o Mauro Cid diz o seguinte, nosso pessoal que fez, ha. Então presta atenção, você que acreditou que 2 hackers descobriram fraude nas urnas, tá aqui, meu irmão, tá aqui. Enquanto os caras deixaram você rezar indo pra pneu, pedir intervenção alienígena, se pendurar em caminhão, eles estavam no WhatsApp falando, cara, não tem fraude. Puta, mas tem a live da original. Isso aqui é nosso pessoal que fez. O próprio cara sumiu, bicho. Só pra te lembrar, essa live do argentino, ela contava 2 mentiras objetivas, que são inclusive crime, de acordo com a nossa legislação atual. A primeira mentira é que as urnas eletrônicas usavam softwares diferentes. Isso é objetivamente uma mentira. Todas as urnas, apesar de serem hardwares diferentes, usam o mesmo software. É como se você tivesse 3 tipos de iPhone, mas todos eles usam o mesmo sistema. A segunda mentira objetiva é que tem algum tipo de urna que não é auditável. Isso também é mentira. Todas as urnas são auditáveis. Inclusive, no dia 9 de novembro de 2022, sai o relatório das Forças Armadas, que inclusive o Bolsonaro e o bolsonarismo tentaram muito dizer, não, calma, que vai vir, apesar da urna ser fiscalizada por diversas instituições dependentes, faculdades, OAB, etc., uma série de instituições dependentes, o relatório que vai mostrar que a urna é fraudada é o relatório das Forças Armadas. Pela primeira vez na história, as Forças Armadas foram auditar as urnas. E o que aconteceu? O relatório que saiu no dia 9 de novembro disse o seguinte, não tem fraude. Todas as urnas são auditáveis. Ou seja, o relatório das Forças Armadas desmentiu a live do argentino. E aí nós chegamos no plano punhal verde e amarelo. Olha isso, olha isso. Sim, houve um plano, de fato, para que no dia 15 de dezembro de 2022 fossem assassinados o presidente da República, Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Sim, houve um plano concreto, impresso, que dizia explicitamente em assassinar essas 3 figuras da República. A ideia era envenenar os alvos. No dia 10 de novembro de 2022, o ministro da Defesa divulga uma nota para manter viva essa conspiração de fraude eleitoral. O ministro da Defesa
Paulo Sérgio publicou uma nota no site oficial da pasta, na qual ela mantinha viva essas suspeitas de fraude. Os investigadores, inclusive, concluíram que essa nota ela foi ambígua e ardilosa de propósito para manter vivo, mesmo ele sabendo que a live da Argentina era fake, mesmo ele sabendo que não tinha nenhum indício de fraude, mesmo o relatório das Forças Armadas dizendo a mesma coisa, mesmo você tendo nenhuma possibilidade do Bolsonaro assumir como presidente, esses caras continuaram fazendo isso para manter você achando que algum tipo de golpe ia acontecer no Brasil. Dia 11 de novembro de 2022, o que acontece? As Forças Armadas emitem uma nota dizendo que não tem fraude nas urnas, dizendo que o relatório deles é muito claro. O que o Bolsonaro tenta fazer? Isso é muito importante. O Bolsonaro tenta mudar o teor da nota, dizendo que as Forças Armadas, fazendo com que as Forças Armadas fizessem um relatório a favor da liberdade de expressão. Mais uma vez, uma tentativa de deixar uma mensagem ambígua para as pessoas e para os seus apoiadores, no sentido de, as Forças Armadas, na verdade, eles estão dizendo aqui que eles são a favor da liberdade de expressão. Isso significa que você tem que ficar na rua para que a gente faça alguma coisa, etc, etc. No dia 12 de novembro de 2022, teve uma reunião na casa do general Walter Braga Neto. Segundo a delação do Mauro Cid, a intenção era discutir ações para gerar o caos social. Eu vou ler essa parte aqui, tá? A pauta a ser discutida: promover uma ação de forte impacto social para justificar a assinatura de um decreto golpista por Bolsonaro. No dia 15 de 11 de 2022, você tem aqui uma clara negociação de valores para trazer as pessoas para as manifestações bolsonaristas. Forte! Se Deus quiser. Um prazer, general. General. O presidente também não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ele. E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente, é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente militar no teto do general Richard. A gente tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhor. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Dia 19 de novembro de 2022, teve a primeira reunião para discutir o decreto golpista. Inclusive, ali estão presentes o Felipe G. Martins, o advogado Amaury Feres Saad e o padre José Eduardo de Oliveira. No dia 21 de novembro de 2022, começam as ações de monitoramento das autoridades. O Rafael Martins de Oliveira e o Hélio Ferreira, logo após eles obterem os recursos necessários, eles, como kids pretos, militares especiais, eles iniciam o ato de monitoramento do Alexandre de Moraes. Olha só, na manhã do dia 21, Lima pega um avião de Porto Alegre para Goiânia, passando por São Paulo em viagem não oficial. O Oliveira, que já estava em Goiânia, aluga um Volkswagen T-Cross no aeroporto no momento do pouso de Lima. Eles chegam juntos a Brasília na mesma noite. Dia 22 de novembro de 2022, o PL contesta a validade das eleições. Só que é o seguinte, cara, vou até te explicar. O que o Valdemar da Costa Neto fez? Valdemar da Costa Neto, líder do maior partido de direita do Brasil, ele conseguiu um monte de deputados. Esse cara entendeu o seguinte, cara, a partir de agora eu tenho o maior fundo eleitoral, tenho o maior fundo partidário, o maior tempo de TV do Brasil. Todos esses caras estão na minha mão. Você acha verdadeiramente que o Valdemar da Costa Neto iria bater de frente com as urnas? Então ele viu aquela pressão e falou, deixa eu fazer meu teatro, vai. Deixa eu responder aqui fazendo uma contestação. E o que aconteceu? O Alexandre de Moraes respondeu de forma muito estratégica. Ele basicamente falou o seguinte, você está contestando aqui o segundo turno das eleições, está achando que as urnas são fraudadas? Então eu vou responder se você também incluir no seu pedido que você quer contestar o resultado do primeiro turno. Ou seja, já que você está falando que a urna é fraudada para Lula e Bolsonaro no segundo turno, então inclua no seu pedido que a urna também é fraudada lá para o primeiro turno, quando você elegeu todos os seus deputados. O que o Valdemar da Costa Neto fez? Pô, pessoal, tentei, mas não deu. E, meu irmão, como é que estavam os influenciadores bolsonaristas? Eles estavam lá no Twitter falando, gente, que maluquice. Artigo 142 não tem nada a ver com isso. Gente, pelo amor de Deus, não tem fraude nas urnas. Gente, parem de rezar pra pneu. Parem de achar que vai ter intervenção militar. Parem de achar que vai ter algum tipo de golpe. Não vai ter nada. Não. Como que eles estavam? Vamos lá. No dia 23 de novembro de 2022, o senhor Rodrigo Constantino tuita o seguinte: gato, lesma, ornitorrinco. Aparentemente, o Rodrigo Constantino ele gosta muito de animais
muito diferentes, né? Ele gosta de gato, de lesma e ornitorrinco. Acho que não tem nada a ver com GLO. Acho que não tem nada a ver com isso. Inclusive, 2 dias depois, no dia 23, os Kids Pretos começam um reconhecimento de terreno. O Hélio Ferreira Lima, ele vai até a região do STF, enquanto está tendo uma sessão que o Alexandre de Moraes está presente, e o Rafael Martins de Oliveira vai na região da residência funcional do Alexandre de Moraes. No dia 24/11/2022, o mesmo Rodrigo Constantino tuita o seguinte: só tem 2 formas de pisar em ovos. E aí tem essa imagem que você está vendo aí, que eu acho que não tem nada a ver com bota militar, isso não tem nada a ver com intervenção militar. Provavelmente ele está dando dicas aí para você de como literalmente pisar em ovos, não é isso? No dia 25 de novembro de 2022, o pessoal começou a ficar um pouco frustrado com a tentativa de golpe que não estava andando. O Cavalieri e o Roland Araújo têm o seguinte diálogo: já dá para jogar um golzinho no banho de sol. Ele se refere a apenas 5 generais que aderiram a essa maluquice de cometer um golpe de Estado. Ou não, talvez ele tá falando, não, acho que a gente ia fazer um futebol e só tem 5 ao invés de 11, é isso? Inclusive o Cavalieri, ele planeja vazar nomes da carta. Com nomes, se vazar, não será culpa nossa. Essas coisas acontecem. No dia 28/11/2022, tem outra reunião dos Kids Pretos, nessa vez na casa, no edifício do Coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior, na Asa Norte de Brasília. Lá eles definem 2 coisas. Eles definem que o centro de gravidade é o Alexandre de Moraes, e eles definem a pauta de uma carta que eles vão fazer às autoridades das Forças Armadas para pressionar eles a aderirem ao golpe. No dia 29/11/2022, a carta começa a circular. Inclusive, ela que foi elaborada na reunião dos Kids Pretos, tem o impulsionamento do Paulo Figueiredo. Espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. Aí o Mauro Cid, cara, ele mesmo sabe o que, já tomou cadeia. Então ele sabe o que é. Nesse mesmo dia, a deputada federal Carla Zambelli lança um vídeo dizendo o seguinte: na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história, e orem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores: dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? No dia 30 de novembro de 2022, tem uma audiência no Senado, onde eles vão discutir ali a eleição e o tempo de rádio de um de outro, e essa sessão é repleta de ataques às urnas, repleta de insinuações de que as urnas seriam fraudadas. No dia 6 de dezembro de 2022, o decreto golpista fica pronto. O que acontece nesse dia? Olha só, os Kids Pretos intensificam os atos de monitoramento do Alexandre de Moraes, como quem planeja executar de fato alguma coisa, ó, parece que vai rolar. Certo? O Bolsonaro recebe do Felipe G. Martins o decreto golpista, determinando a realização de novas eleições e a prisão de Moraes, Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes, e o Bolsonaro faz as suas correções. Ele diz o seguinte: ele mantém só a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. Ele livra o seu amigo Gilmar Mendes e o presidente do Senado, inclusive. Nesse mesmo dia, o Mário Fernandes, ele imprime 3 vias do plano Punhal Verde e Amarelo, e coincidentemente ele vai para o Palácio do Planalto, onde estão Mauro Cid e Bolsonaro. Algum tempo depois, esse senhor assumiu que ele foi o autor desse golpe, desse plano. Ele assumiu que ele imprimiu 3 vias, mas ele disse que ele só imprimiu para ler melhor. Mais uma coincidência, nesse mesmo dia, o senhor Paulo Figueiredo, na Jovem Pan, disse que a população deveria reagir ao resultado da eleição e afirmou que, se fosse necessário uma guerra civil, que se fizesse. Censura na imprensa e veículos, inclusive como o nosso, ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil? Ora, então que tem a guerra civil, pô. No dia 7 de dezembro de 2022, o Bolsonaro apresenta o decreto golpista. Dá uma olhada nisso daqui. Eles se reúnem com as Forças Armadas, com os comandantes das Forças Armadas, e lá tem o Freire Gomes, o Almir Garnier, o Batista Júnior, e também estavam o ministro da Defesa Paulo Sérgio e o Felipe G. Martins. Nessa ocasião, o Freire Gomes diz então ao presidente o seguinte: o Exército não participará na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Depois disso, o Bolsonaro faz ajustes no texto, para tentar que os outros comandantes
adiram a isso. Nesse mesmo dia, o Rafael Martins de Oliveira compra um dos aparelhos celulares que seriam usados na Operação Copa 2022. É a operação dos kits pretos de monitoramento ali do Alexandre de Moraes. Inclusive tem várias conversas entre o Mauro Cid e o Marcelo Câmara sobre onde está a professora, né? O codinome de Alexandre de Moraes. Como é que estava o clima? O clima estava tão de esperança para essas pessoas, tão de que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, que o Bibi, do canal Hipócritas, ele faz uma live, não sei se vocês lembram disso, mas é uma live cheia de pessoas com um monte de celular, um monte de liderança bolsonarista, e ele diz o seguinte: caso não haja nenhuma posição do Senado Federal até a data de 7/12/2022, hoje, e do Presidente da República ou Forças Armadas até a data de 8/12/2022, nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional. E dessa forma, estabelecemos a data de 10/12/2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. Esse movimento terá dia para começar, mas não para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. Ou seja, a confiança desses caras era tamanha que os caras fizeram uma live assumindo, olha, ou vocês fazem o que a gente quer, ou a gente vai parar o Brasil. E aí o que aconteceu? O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro chamou todo mundo e falou: gente, bola no chão, parou. Olha que maluquice que vocês estão fazendo. Não, o Bolsonaro chamou este senhor para a sua própria casa. E aí, este senhor saiu da casa do Bolsonaro e fez um vídeo falando o quê? Pessoal, calma, né? Não é bem assim. Não, ele fez um vídeo falando que o Bolsonaro era um herói nacional e que ele estava colocando sua vida em risco, da sua família, em nome do tal do plano. Dá uma olhada. Ai, 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 está chegando a hora. A reta. Esse cara, ele é um herói nacional. O povo deve, nossa, aplaudir esse cara pelo que ele tá fazendo, o que ele vai fazer. É isso que eu posso falar pra vocês. Não fiquem falando mal desse cara. Não fiquem falando que ele é frouxo. Vocês não sabem o que esse homem tá fazendo. O perigo que ele tá colocando ele, a família dele. Vocês entenderam? Então, nada de desanimar. Se desanimar, a gente não acreditar. E quem não acreditar vai quebrar a cara na frente. O Arthur do Mamãe Falei já falou. Eu quero. Dois que eu vou mandar vídeo é pro Arthur do Mamãe Falei e pra Janaína Pascoal. São os dois primeiros, Alexandre Frota também. São as pessoas que estão falando que o Bolsonaro não tá fazendo nada. Vocês não sabem de nada. Esse homem é um homem honrado, que luta pela pátria e sempre lutou. Inclusive, fiquei muito honrado que ele me mencionou no vídeo aí, né? Porque nessa época, a gente tava cometendo a loucura de falar pras pessoas: parem, não tem fraude nas urnas, não vai ter golpe nenhum, nós não vamos entrar numa ditadura com Bolsonaro no poder. Parem com isso. No dia 8 de dezembro de 2022, houve a autorização para executar o plano Punhal Verde e Amarelo. Inclusive, na execução desse plano, né, que tem aquele PowerPoint maravilhoso, uma das ações era você exfiltrar o PR caso desse algum probleminha. No dia 9 de dezembro de 2022, o Bolsonaro tenta driblar o Freire Gomes. O Freire Gomes está se opondo a essa ideia maluca de dar um golpe. Então o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro faz uma reunião com o Marcelo Câmara, com o Felipe de Martins e com o Braga Neto no Palácio da Alvorada para dar seguimento a esse plano golpista. E ele diz o seguinte, ele diz inclusive que ele conseguiu uma reunião com o Estevam Teófilo, o então comandante do Comando de Operações Terrestres, o COTER, para que eles conseguissem dar andamento nisso. Aí, meu irmão, sabe o que ele fez antes dessa reunião? Ele aparece, né, publicamente, ele faz sua primeira aparição pública e diz isso daqui. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. E não é fácil você enfrentar todo o sistema. A missão de cada um de nós aqui não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. E pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição,
é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Amém. Amém. Quieta. Silêncio. São essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição. E hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Obrigado. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. Você ouviu o presidente Jair Bolsonaro dizer: quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Isso lhe parece alguém que está pondo panos quentes e acabando dissuadindo as pessoas de pedir intervenção militar, ou lhe parece jogar mais gasolina no fogo? No mesmo dia 9 de dezembro, tem um áudio do Marucídio no WhatsApp, né, dizendo que o Bolsonaro estava sentindo muita pressão do agro e não sei o que lá, e tem essas aspas aqui. E hoje, o que ele fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto. Fez um decreto muito mais resumido, né? Porque se não for, se a força não incendiar, é o status que mantém aí. Depois ele diz o seguinte: o presidente vem sendo pressionado a tomar uma medida mais radical, né? Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante, fez algo mais direto, objetivo e curto. Ou seja, ele faz reunião para tentar contornar a posição de um general que não quer dar golpe. Ele enxuga o decreto e o Marucídio mostra isso em áudio e ele faz um pronunciamento inflamando as pessoas para levar as Forças Armadas para onde elas quiserem. No dia 12 de dezembro de 2022, ocorre a diplomação do Lula. E o que acontece então? Os bolsonaristas incendeiam Brasília. Eles queimam veículos, eles tentam invadir e destruir a sede da Polícia Federal e ainda se aproximam do hotel onde está o Lula. Do conforto do seu lar, lá nos Estados Unidos, o influenciador bolsonarista Rodrigo Constantino tuita o seguinte: tive um sonho. Num país distante, a maior máfia de criminosos se reunia para diplomar o seu capo. O presidente, então, invocou o artigo da Constituição e os militares foram lá prender a turma toda de golpistas, de uma vez só. Foi apenas um sonho. Que bonito, Rodrigo Constantino. Acho que isso não tem nada a ver com inflamar as pessoas. Acho que você estava ali justamente dizendo só de um sonho que você teve. No dia 14 de dezembro de 2022, os comandantes recusam um novo decreto golpista. Uma nova versão do decreto golpista é apresentado pelo ministro Paulo Sérgio aos comandantes das Forças Armadas. O documento é mais abrangente do que apresentado no dia 7 de dezembro. Ele prevê a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral com a finalidade de apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. A reunião tem o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição. Batista Júnior afirma ao ministro que não receberia o documento e que a aeronáutica não admitiria um golpe de Estado e se retira da sala. Segundo a versão do comandante, Freire Gomes também se recusa a analisar o conteúdo da minuta. O que está acontecendo aqui? Basicamente, esses caras estão percebendo que eles não desistem da ideia. Eles estão andando com isso, eles falam: cara, eu não quero nem ficar perto disso. Isso aqui vai explodir, isso aqui vai feder e eu não vou ficar perto disso. O Braga Neto, no WhatsApp, diz que a culpa do que está acontecendo é do Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem ao combatente. Então vamos continuar a pressão e, se isso confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. No dia 15 de dezembro de 2022, a data que era prevista para o assassinato de Alexandre de Moraes, o Braga Neto ele manda uma mensagem ao Ailton Gonçalves Moraes Barros, orientando ele a atacar o Batista Júnior e a elogiar o Garnier. Nisso, os Kids Pretos estão se comunicando. Tô perto da posição, vai cancelar o jogo? E aí, às 20h59, ele é respondido pelo Teixeira Lafayette 230. Abortar, Áustria. Volta para o local de desembarque. Estamos aqui ainda. As investigações mostraram que, nesse momento, o Marucídio estava em São Paulo e ele estava coordenando essas operações via remota. E o cancelamento da ação que assassinaria o Alexandre de Moraes coincide com o momento em que
os comandantes das Forças Armadas não aderem ao golpe. Ou seja, tá tudo muito claro aqui. Os caras perceberam que não havia adesão dos comandantes das Forças Armadas e eles cancelaram o assassinato do Alexandre de Moraes. Dia 16 de dezembro de 2022, o gabinete de crise do pós-golpe. Após a frustração do plano de assassinato de Moraes, o grupo mantém o monitoramento do ministro e de Lula, confirmando ainda cogitar uma ruptura institucional. É o que observa o documento denominado HD 2022-A, encontrado dentre os arquivos de Mário Fernandes, impresso no Palácio do Planalto desse dia. O material prevê a instituição, pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, de um gabinete institucional de gestão de crise, cujo intuito é o assessoramento do novo governo de Bolsonaro após a ruptura institucional. Seria chefiado por Augusto Heleno, coordenado por Braga Neto e teria Felipe Martins na assessoria de relações institucionais. A ativação do gabinete ocorreria no dia 16 de dezembro. No dia 23 de dezembro de 2022, Wellington Macedo de Souza, Jorge Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues colocaram uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. No dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro, de forma muito corajosa, vai para a Flórida. E aí, meu irmão? O PR deixou todo mundo na mão. O plano foi frustrado. Não vai ter mais o golpe. As 72 horas não chegaram. E aí o que aconteceu? O Rodrigo Bezerra de Azevedo, um dos kids pretos, escreve aos seus demais colegas de planejamento de assassinato: rapaziada, esse grupo aqui pra mim perdeu a finalidade. Deixo aqui um abraço pra quem é de verdade e os que fizeram o que podiam pra honrar o próprio nome e as forças especiais. Qualquer coisa, tô no privado. Força. E aí nós temos o fatídico 8 de janeiro, onde cidadãos com bíblias nas mãos foram simplesmente se manifestar contra a corrupção. Claro que não foi isso, né? Você viu que teve invasão de prédio público, teve depredação de patrimônio público, teve destruição de patrimônio histórico tombado, teve gente defecando na mesa do Alexandre de Moraes, teve gente, sim, ainda que da forma mais atrapalhada possível, tentando tomar o poder, indo fisicamente na Câmara dos Deputados e ocupando a mesa diretora. Por mais atrapalhado que isso possa parecer, foi sim uma tentativa de golpe, mas não foi o 8 de janeiro que culminou na condenação do Bolsonaro. Mesmo que o 8 de janeiro não tivesse ocorrido, entenda, a coordenação, a cúpula do bolsonarismo, toda a articulação do golpe aconteceu muito antes disso. O 8 de janeiro, eu ouso dizer que foi uma expressão que saiu do controle de uns doidinhos, segundo os próprios bolsonaristas, os grupos dos malucos, né, que perderam o comando e foram fazer alguma coisa e aconteceu aquilo. Foi interessante também para o governo Lula meio que deixar aquilo acontecer, para reforçar a narrativa de golpe, talvez sim, mas o fato é, Jair Bolsonaro, em 2021, em 2022, tentou sim dar um golpe de Estado. Dia 10 de janeiro de 2023, tem busca e apreensão na casa do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, e acharam o quê? A minuta do golpe na mesa. Eu até fiz vídeo na época falando, como é que pode, cara? Você imprime a minuta do golpe, o golpe não dá certo, você guarda ela de recordação na sua mesa? No dia 3 de maio de 2023, teve busca e apreensão do CID. No dia 27 de julho de 2023, o Bolsonaro pede um Pix para uma multa de R$1 milhão. Que muito estranho, essa multa nunca foi paga, essa multa nunca foi justificada. Ele ganha a bagatela de R$17 milhões. As pessoas acreditam que para salvar o mito da multa, elas precisam fazer Pix pro cara. Olha só, ele tem 2 aposentadorias acumuladas, aposentadoria de ex-parlamentar, aposentadoria de militar, aposentadoria de presidente, né? Ele pega as maiores, dessas 3 ele escolhe as 2 maiores, e ainda por cima ele ganha um salário do PL, ou seja, ele ganha de dinheiro público, de dinheiro que nós pagamos de impostos, mais de R$100 mil por mês. Aí ele pede ajuda para pagar uma multa de R$1 milhão e pagam 17 milhões. Depois, quando essa multa se provou mentirosa, ele falou, não, eu tô usando esse dinheiro para pagar advogado. Mentira, porque quem paga os advogados dele também vem do dinheiro público, também vem do PL do Valdemar da Costa Neto. Dia 8 de fevereiro de 2024, tem busca e apreensão na sede do PL. E eles acham o quê? O que eles acharam na sede do PL? A mesma minuta de golpe. Coincidência, não? No dia 4 de maio de 2024, depois de tudo isso que você viu, e teve 8 de janeiro, teve prisão, etc., o que acontece? O Mauro Neufalo, no Space, faz uma entrevista com o Bolsonaro, e o Bolsonaro fala que a galera do 8 de janeiro é um bando de
baderneiro. Logo em seguida, as pessoas do 8 de janeiro são julgadas e presas. No dia 29/11 de 2024, o Bolsonaro faz um vídeo dizendo o seguinte: para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. E quem tem que ceder é o senhor Alexandre de Moraes. Ele já começa a pedir anistia de um crime que supostamente ele nem teria cometido, é isso mesmo? No dia 5 de agosto, a oposição bolsonarista se coloca esparadrapos na boca, ocupam a Câmara dos Deputados e dizem que nada mais vai ser feito, ninguém mais vai trabalhar até que se paute a anistia. 2 dias depois, no dia 7 de agosto de 2025, o líder da oposição bolsonarista desocupa a mesa e pede desculpas ao presidente da Câmara. Quero agradecer a Vossa Excelência, que inclusive comigo foi muito paciente. E eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público, não te expus publicamente, mas ontem, com acirrados ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. No início de setembro de 2025, Bolsonaro, no seu depoimento, faz uma brincadeira saudável aí e pede para Alexandre de Moraes se ele não quer ser vice dele. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Depois, no dia 5/9 de 2025, o mesmo líder bolsonarista, o Sóstenes Cavalcanti, diz que não aceita a proposta do Senado de anistiar os presos no 8 de janeiro se não for com o Jair Bolsonaro. Ou seja, não é solte essas pessoas e o Bolsonaro a gente vê depois. Não, não, não. Deixe essas pessoas presas para que a gente veja primeiro o Bolsonaro. Bom, chegamos ao fim desse mini-doc. Eu espero que com essa série de fatos que eu trouxe aqui, você entenda de uma vez por todas que sim, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, mas mais do que isso, o Bolsonaro nunca pensou em você. O Bolsonaro nunca foi um homem de direita, honesto, lutando contra um sistema injusto. Isso não é verdade. Quem sabe, se você mostrar isso para os seus amigos bolsonaristas, eles pelo menos comecem a acordar dessa alucinação coletiva de achar que acreditar em Bolsonaro e em bolsonaristas é uma coisa que vai levar a gente a um país mais justo e mais próspero.